A tarifa dinâmica é um momento estratégico na operação de um transporte por aplicativo. Nesse momento, você aumenta o preço das tarifas para poder equilibrar oferta e demanda. Lá no nosso site, a gente já publicou um gráfico mostrando como funciona o ciclo da dinâmica. Vamos projetar ele aqui na tela. Então vamos lá. Ali em cima, a gente tem um aumento na demanda de corridas, ou seja, é quando geralmente, por algum fator externo, muitos passageiros começam a solicitar corridas por aplicativo de transporte. Dessa forma, eu aumento o preço das corridas para poder equilibrar a oferta e a demanda. Porque, por exemplo, se eu tenho muitos passageiros pedindo e poucos motoristas atendendo, eu preciso de alguma forma incentivar que os motoristas cheguem até aquele local para atender os passageiros. Os motoristas, então, começam a trabalhar em um local com dinâmica e, ao mesmo tempo, os passageiros, com o aumento do preço, passam a desistir de pedir uma corrida. Isso equilibra a oferta e a demanda, fazendo com que os preços voltem ao normal. Mas em que momento você deve acionar a tarifa dinâmica? Cada aplicativo pode usar a dinâmica de acordo com as suas próprias estratégias, mas a gente vê que em alguns momentos, digamos, padrões em que ela geralmente é acionada. O primeiro momento para utilizar a dinâmica que nós destacamos é durante chuva e tempestades. Sim, o gestor de aplicativo também precisa ser um pouco meteorologista. As condições climáticas acabam ditando os preços das tarifas dos aplicativos. Tempestades inesperadas e dias chuvosos fazem com que as pessoas busquem aplicativos de transporte para poder chegar ao seu destino de forma mais confortável e até mesmo segura. Por isso, você, como gestor de um aplicativo, deve ficar de olho nas condições climáticas da sua cidade. Para isso, o próprio Google pode te ajudar. Basta ir ao buscador e pesquisar por clima em o nome do bairro ou o nome da sua cidade. Caso chova em um determinado local, pode ser uma boa oportunidade para ativar a tarifa dinâmica. A segunda é o horário do rush. Os horários de ida e retorno do trabalho são momentos de pico nas solicitações de corrida nos aplicativos. Por isso, é comum que as empresas ativem o preço dinâmico por volta das 7 horas até as 10 horas da manhã, assim como na parte da tarde, das 5 às 8. Geralmente, o local escolhido para acionar a dinâmica são os centros das cidades e os bairros comerciais com grande fluxo de pessoas que estão indo para o trabalho ou voltando para casa. Além disso, estações de metrô e de ônibus também são locais de muita solicitação de corrida nesses momentos de pico. Os aplicativos de transporte são muito solicitados para realizar as chamadas primeira e última milha da viagem, que são os períodos de deslocamento das pessoas das casas até o ponto de ônibus e do ponto de ônibus até o trabalho ou vice-versa. Eu, por exemplo, moro em Niterói, que é um local aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, e tem um local que é certeiro como ponto de embarque e desembarque, que é a Praça Araribóia, que fica na frente das barcas que ligam Niterói com a capital. Então esse é o local certo para você ativar a tarifa dinâmica no horário de pico, por exemplo. Os eventos também são momentos em que a dinâmica pode ser ativada. Justamente por isso, é importante ficar de olho na agenda de eventos da sua cidade. As saídas desses locais são momentos de aumento de solicitação, e por isso são propícias para a ativação da tarifa dinâmica. Afinal de contas, você vai estar incentivando que seus motoristas estejam nesses locais e que não falte transporte para os seus passageiros. Assim como no caso do clima, o Google também pode te ajudar. Ele vai te mostrar uma lista de eventos na sua cidade. Para isso é muito simples, basta procurar por evento em e o nome da sua cidade. Outra possibilidade é ativar as dinâmicas em regiões com muitas corridas não finalizadas. É sempre importante que você faça uma análise das suas corridas queimadas, que são aquelas corridas que são solicitadas, mas não são realizadas. Caso você perceba que uma determinada região da sua cidade esteja com um alto número de corridas queimadas por falta de motorista, colocar uma tarifa dinâmica nessa área pode ser uma boa opção para estimular que esses motoristas trabalhem nesse local. E por fim, nós vamos falar dos supermercados. Isso mesmo, mercado. Corridas em supermercados costumam tomar muito tempo do motorista. Afinal de contas, eles precisam esperar o passageiro carregar e descarregar as compras do porta-mala do veículo. Esse é o motivo, inclusive, de muitos motoristas preferirem nem aceitar corridas que tenham origem em supermercado. Então, uma estratégia interessante é catalogar os principais mercados da sua cidade e, dentro do mapa, acionar uma tarifa dinâmica nas corridas solicitadas ao redor desse estabelecimento. Dessa forma, os motoristas são remunerados de forma mais justa pelo serviço e não faltam transporte para os passageiros. Bom, pessoal, esses são os principais momentos para você utilizar a tarifa dinâmica que a gente recomenda. E você, tem alguma outra ideia? Já pensou em alguma outra situação? Coloca aqui nos comentários pra gente. Até a próxima!